O ano, pelos cientistas, ele começa ali por 4006. 4006. Só que eu fiquei imaginando, por que eles fizeram 4006 e vai decrescente? Então você vê, eu coloquei aqui calendário mundi decrescente e do lado direito eu coloquei calendário mundi crescente, ou seja, a partir da data que Adão apareceu, que foi no 6º dia. Então a Bíblia ela dá alguns dados da cronologia bíblica que começa em Gênesis capítulo 5. Então, em Gênesis capítulo 5, é dito que Adão, ele teve um filho Sete com 130 anos. Então, a partir dessa pista que Deus vai dando da cronologia, eu fui montando esse calendário. Apesar que eu tinha feito anteriormente um calendário desde o dia 1º, quando Deus disse assim, haja luz. Aí Deus disse, haja o firmamento, a porção seca. Aí o 6º dia, Adão. E eu fui fazendo isso porque eu acredito que o ano é de 360 dias, com 12 meses, com 30 dias. E eu fui montando isso. Só que aí deu um pouco de trabalho. Então, eu notei que existiam algumas pistas para montar esse calendário mais rápido. Eu peguei aquilo que Deus deu, que foi a idade em que esses personagens bíblicos se tornaram pais. Você consegue ver essa coluna aqui, que eu cliquei agora? Ok, essa coluna significa quando esse personagem se tornou pai. E aqui é a idade que ele viveu. E aqui é a referência bíblica. Então, só para vocês entenderem, a ciência, ela começa com 4006 e vem decrescente. E eu fiz o calendário paralelo crescente a partir do dia que Adão surgiu. Então, vamos lá. 4006. Adão foi criado no dia 6º. Só que Adão, ele teve um filho, Sete, com 130 anos. Então, no calendário bíblico de Adão até Sete, isso quer dizer que Sete nasceu no ano 130. Se a gente pegar o calendário e montar um calendário, Sete nasceu no ano 130. Tá, então Sete, ele teve um filho chamado Enos, com 105 anos. Então Sete, ele se tornou pai com 105. Então, para nascer o Enos, a gente tem que somar 130 mais 105, que vai dar, então, no ano 235. Mas se você olhar à esquerda, esse ano é o ano 3771, o ano decrescente. E eu acredito que os cientistas, eles fizeram um ano decrescente porque eles não queriam admitir a existência de Adão. Então eles tiveram que começar do ano 4006. E eu acredito que Deus não permitiu que eles lançassem qualquer ano. Então eles iniciaram com 4006. Então, no calendário atual, Sete teria nascido no ano 3876 a.C. Mas no calendário crescente, ele nasceu no ano 130. E aí, vamos seguindo. Então, Enos, ele nasceu no ano 235. Só que Enos teve um filho, Cainã. E ele teve esse filho com 90 anos. Então, a gente pega o ano que Enos nasceu, 235 mais 90, nós vamos descobrir em que ano Cainã nasceu, que foi no ano 325. E esse Cainã, ele teve um filho, Malalel, com 70 anos.
Então, para a gente descobrir em que ano nasceu Malalel, a gente tem que somar 325 mais 70, que foi o ano que ele foi pai. Está ficando claro isso para vocês? Que não é difícil fazer esse cálculo utilizando as genealogias que estão descritas em Gênesis. Então, só para ter uma ideia, para as pessoas não ficarem pensando que isso é uma invenção, vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 9. Aqui diz assim: e viveu Enos 900 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos. Por isso que eu coloquei a idade que ele se tornou pai. Aqui, ó. Nessa última coluna, idade total que viveu, 905. A referência está aí do lado. Então a gente vê que Malalel, ele se tornou pai com 65 anos. Então Jared nasceu no ano 460, que é o resultado de 395 mais 65. E Enoque nasceu no ano 622, porque é o resultado do ano que nasceu Jared, mais o ano que ele foi pai, que ele gerou Enoque com 162 anos. Então ele nasceu no ano 622. E eu usei essa regra para todos, até chegar no ano 1 antes de Cristo. Para que as pessoas que estão acompanhando possam entender o meu raciocínio, eu criei uma tabela crescente desde Adão até os dias de hoje. Porque a ciência, ela começa com 4006 e vem decrescente. Então a gente não tem uma noção de quando seria o ano em que estamos a partir da criação de Adão. Então, qual é o raciocínio? Hoje nós estamos no ano 6020. Então, já queria dizer isso porque, como o estudo é muito longo, mesmo que alguém precise sair, a pessoa já precisa ter em mente que estamos no ano 6021. E as pessoas vão entender como é que eu cheguei nestas datas. Então vamos lá, voltando. Matusalém, Enoque é o pai de Matusalém. E Enoque teve esse filho com 162 anos. A gente pode ver isso em Gênesis 5:18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Jared foi pai de Enoque. Então o que acontece? E viveu Malalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Então, por isso, Enoque gerou Matusalém. Então, Matusalém nasceu no ano 687, a partir de Adão. Mas, no ano mundi decrescente, isso ocorreria no ano 3319. Então, vamos lá. Lameque, que é filho de Matusalém, ele nasceu no ano 874, que é o resultado de 687, que é o nascimento de Matusalém, mas quando ele se tornou pai, que foi com 187 anos. Então vamos ver aqui Gênesis 5:25. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. Então isso
está registrado em Gênesis 5:25, dizendo quando, na minha Bíblia fala Metusalém, algumas Matusalém, mas a minha aqui que fala Metusalém diz que ele se tornou pai com 187 anos e gerou a Lameque. Então, em que ano nasceu Lameque? A gente pega a idade que nasceu Matusalém, 687, mais 187, dá um resultado de 874, ok? Só que agora o próximo evento a ocorrer foi a morte de Adão, porque Adão, ele viveu 930 anos. Então, depois de Lameque, qual o acontecimento? A morte de Adão. E logo em seguida, nós tivemos o arrebatamento de Enoque, que foi no ano 987. Aí logo em seguida, nós temos a morte de Sete. Então, como é que eu cheguei a esse resultado da morte de Sete? Porque Sete, ele viveu 912 anos. Então, se a gente pegar 912 anos e somarmos com 130, nós iremos descobrir o ano que ele morreu, que foi ano 1042. Só que Noé, que é filho de Lameque, ele nasceu no ano 1005, porque Lameque se tornou pai com 182, ou seja, ele gerou Noé com 187 anos, ok? Então Noé nasceu no ano 1056, que é o resultado do ano que nasceu Lameque, 874, mais 182. Então, só para a gente conferir, 5:28. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, eu coloquei em amarelo, significando quando as pessoas morreram, para dar um destaque. Depois do nascimento de Noé, tivemos a morte de Enos. Porque se vocês notarem, Enos, ele viveu 905 anos, porém ele nasceu no ano 235. Então, para a gente descobrir quando seria a morte de Enos, basta somarmos o ano que ele nasceu, 235, mais 905. Então, ele morreu no ano 1140, partindo ali da criação de Adão, ok? O próximo personagem a morrer foi Cainã. Então, a gente vai usar o mesmo raciocínio para todos. Morte de Cainã. Ele nasceu no ano 325 e ele viveu 910 anos, ok? Então, partindo disso, se ele viveu 910 anos, eu somo com o ano que ele nasceu, 325, chegarei no ano 1235. A mesma coisa com Malaléu. Malaléu nasceu no ano 395, mas ele viveu apenas 895 anos, ok? Agora a gente tem a morte de Jared, que foi no ano 1422, que é o resultado de 460 mais 962. Então,
No calendário mundi decrescente, isso ocorreu no ano 2584, mas no ano que eu criei esse crescente, isso ocorreu 1422 anos depois da criação ali de Adão. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para aqueles que observam o sábado, nós já temos isso em mente. 6 dias é de trabalho, mas o 7º é de descanso. E Deus também, ele diz que o homem deveria trabalhar na terra por 6 anos. Então, 6 anos trabalharás na terra, e o 7º ano seria de descanso da terra. Então, não poderia plantar nem nada. O que iria nascer seria ali para o pobre, e não se deveria trabalhar na terra, ok? Mas também, quando se completasse 7 ciclos de 7, porque 7 vezes 7, 49, no 50º ano seria o ano do jubileu. Então, a cada 50 anos, o homem deveria deixar sair forro, ou seja, libertar o escravo, devolver a terra. Então, isso eu acredito que Deus ele veio treinando, colocando na mente aqueles que observam o sábado, o 7º dia, como dia de descanso, mas ele queria ensinar algo também referente ao milênio. Porque hoje nós já estamos no 7º milênio. Então eu preciso que vocês entendam algo antes de continuar com essa tabela. O milênio, ele começou no ano 1 e vai até o ano 1000, porque não existe o ano 0. Isso aí é muito importante para que vocês consigam compreender. Então, o primeiro milênio, ele vai do ano 1 até o ano 1000. E Adão viveu 930 anos. Então, ele atingiu quase que a totalidade desse milênio. Então, o segundo milênio, ele começa no ano 1001 e vai ao ano 2000. E quem viveu no segundo milênio? Noé. Como eu mostrei para vocês, Noé ele nasceu no ano 1056. Lembrando que um dia para Deus é como se fosse 1000. Utilizando o mesmo raciocínio do descanso sabático, que 6 dias devemos trabalhar, mas o 7º é de descanso. Quando se completar 6.000 anos, ou seja, no 7º milênio, iremos entrar no descanso do pecado, ou seja, Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Do 1 até 1000, primeiro milênio. E quem viveu nesse primeiro milênio? Adão. Então, ele viveu e morreu no primeiro milênio, ok? No ano 1001 até 2000, que é o segundo milênio, foi a era de Noé, que nasceu no ano 1056, tivemos o dilúvio e o surgimento de Abraão, que nasceu no ano 1948. Ok. Quando entramos no terceiro milênio, que é 2001 até 3000, agora, olha só, irmãos, no ano 2001 até o ano 3000, nós vamos ter aí a morte de Noé, Abraão ainda vivo, Isaac, morte de Arfaxade e Moisés morrendo no ano 2708.
Então, no quarto milênio, nós vamos ter aí o período de Salomão e os reinados, que é o período dos impérios, ok? Aí, no quinto milênio, que vai 4.001 até 5.000, nós vamos ter agora, no caso, a morte e ressurreição do Salvador, que Cristo morreu no ano 4.036. Aí eu voltarei lá na tabela para vocês entenderem isso melhor. Mas só aproveitando que o sexto milênio, ele vai do ano 5.001 até 6.000. Então, esse sexto milênio já entra o fim das 2.300 tardes manhãs, a prisão do Papa, que encerra os 1.200 anos de supremacia papal. E o sexto? Exato, Papa Pio VI. Então, o sétimo milênio, ele iniciou no ano 6.001 e vai até 7.000. E aí é onde que é o interessante. Quando entrássemos no ano 6.001, deveria haver o arrebatamento para encontrar Cristo nos ares. Se, de acordo com esse estudo que eu estou apresentando para os irmãos, se eu afirmo para vocês que hoje estamos no ano 6.021 e o sétimo milênio ele iniciou no ano 6.001, por que não ocorreu o arrebatamento? Vocês se recordam que muitas pessoas pregavam que esse mundo não passaria do ano 2000, porque de Adão até Cristo passaram 4.000 anos, de Cristo até o ano 2000, 6.000. Então o raciocínio, quando se completasse 6.000 anos, deveria haver o arrebatamento. E por que isso não ocorreu? Irmãos, muito simples. Porque Adão não foi criado em pecado. Adão, se surpreendam agora, ele viveu um tempo no jardim do Éden. E eu consegui, aí já é uma teoria minha, mas que eu consigo mostrar isso também na Bíblia. Adão viveu no jardim do Éden 29 anos e 6 meses. Então, quando Adão ele pecou, aí iniciou o pecado. Então, a gente deve contar 6.000 anos, não da criação, mas da queda de Adão. Adão viveu no jardim do Éden 29 anos e 6 meses. Às vezes eu costumo brincar, eu coloco ali 14 anos, que é para chamar a atenção dos irmãos. Mas 29 anos e 6 meses é mais fácil da gente comprovar isso. Mas isso chama a atenção de vocês que os 6.000 anos é a partir da entrada do pecado. E esse vai então de 6.000 até 6.029. Quando completarmos 6.000 anos e 29, aí encerra o período da graça, que foi de 6.000 anos. Então inicia 1.000 anos que seremos arrebatados para o céu. Jesus, ele é considerado segundo Adão. Por ele ser considerado segundo Adão, Adão, ele comeu o fruto. Por que eu digo que ele comeu o fruto com 29 anos? Porque quando ele comeu, quem deveria ter morrido era Adão. Mas aí o cordeiro morreu no lugar de Adão. E esse cordeiro, como sabemos, é Cristo. Então, o cordeiro tomou o lugar da morte de Adão. Então, a gente vê lá no Novo Testamento, Jesus, ele vem e ele é chamado de segundo Adão.
Então, Cristo é batizado com 29 anos. A gente pode ver em Lucas capítulo 3, 23, que fala assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de José e José de Eli. Aí começa aquela genealogia que você já tinha até repetido em Lucas. Mas esses detalhes as pessoas às vezes passam por alto. Jesus, ele começava a ser de quase 30, ou seja, ele não tinha ainda 30. Então, Jesus ele foi batizado com 29 anos e meio e foi tentado, porque ele foi levado ao deserto também com 29. Então, vamos lá. Por isso que eu resolvi fazer esse calendário, para saber em que ano nós estamos. Só que devemos começar a contar os 6.029, a gente estaria abatendo esse período que Adão ficou no jardim do Éden, até ele pecar, porque ele pecou com 29 anos. Então, quando se completar 6.029, aí sim completou 6.000 anos de pecado. Então, vamos voltar lá àquela tabela. Olha só que interessante. Noé, como nós vimos, ele nasceu no ano 1056. Só que quando a gente chega em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus fala assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso me chamou a atenção, porque nenhum personagem bíblico, depois que Deus falou isso para Adão, viveu 120 anos. Ou seja, Metusalém foi o que viveu mais. Ele viveu 969 anos, segundo Gênesis 5:27. Então, Gênesis 5:27 fala: e foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Depois Jared, ele viveu 962 anos. Está relatado em Gênesis 5:20, que fala: e foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E Noé, ele viveu 950 anos. Gênesis 9:29 fala sobre isso. Lá em Gênesis 9:29 fala assim: e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Aí temos Adão, 930. Então, o que deveria chamar a nossa atenção para esse calendário que eu montei, que Adão, que foi o primeiro ser criado da mão de Deus, ele viveu menos tempo do que Matusalém, menos tempo do que Jared e menos tempo do que o próprio Noé. E a gente tem em mente que Adão deveria ter vivido mais por ter sido criado das próprias mãos do Criador. E, no entanto, 3 pessoas viveram mais do que Adão. Isso é algo que tem que chamar a nossa atenção. Agora, olha só, Deus vira e fala que o espírito dele não contenderia com o homem por mais de 120. E o irmão Neemias, ele demonstrou que o ano do jubileu, que é um ciclo ali de 50 anos, se a gente pegar 120 e multiplicarmos por 50, vai dar exatamente 6.000 anos. Ou seja, o que Deus estava dizendo não era limitando a idade do homem para 120, porque até hoje tem pessoas que passam de 120 anos. Mas ele estava falando, tinha uma aplicação também para o futuro, de 6.000 anos. Então eu agradeço,
o irmão Neemias ter relembrado isso. Então vejamos o seguinte: quando Deus fala para Noé, que Deus fala, olha, vou limitar a idade para 120, Noé ele tinha 480 anos. Como que a gente fica sabendo disso? Aí devemos fazer uma continha aí de matemática. Por quê? Noé, quando veio o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. Então eu devo diminuir 600 menos 120. Então eu descubro quando que Deus limitou a idade. Quando Deus falou para Noé, Noé tinha 480 anos. Então, outro fato curioso é que Noé não tinha filhos. A gente assiste muito filme dizendo que os filhos de Noé ajudaram o pai. Mas isso não está totalmente correto. Porque se vocês repararem aqui em cima, Noé, ele se tornou pai com 500 anos. Se Deus falou com Noé quando ele tinha 480 anos, então Noé já tinha começado a trabalhar no barco há pelo menos 20 anos. Agora olha só interessante. Jafé nasceu quando Noé tinha 500 anos. Então deixa eu só procurar aqui uma anotação. Gênesis 5:32 vai dizer o quê? E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Só que o que a gente tem que entender, que eles não eram gêmeos. Mas lá na frente, a Bíblia vai dar outra pista. Quem nasceu primeiro? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, que Noé, ele se tornou pai com 500 anos. Então, se Noé, ele nasceu no ano 1056, e ele se tornou pai com 500 anos, Jafé, ele nasceu no ano 1556. Agora, Sem, para saber precisamente quando que Sem nasceu no ano 1558, que é o resultado de 1658 menos 100. Como é que a gente chega nisso? Gênesis 11:10, ele vai falar algo muito interessante. 11:10 vai falar assim: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Olha só que coisa interessante. Arfaxade, ele nasceu 2 anos depois do dilúvio. Então agora ficou mais fácil. Se a gente pegar, porque o dilúvio, ele ocorreu quando Noé completou 600 anos, correto, irmãos? Então olha só, se Noé nasceu no ano 1056 e o dilúvio ocorreu em 1656, e Sem teve o filho Arfaxade 2 anos depois, basta a gente diminuir 2 anos, ou seja, aumentar aí 2 anos. Então, Sem nasceu no ano 1558. Vocês conseguem entender isso? Que é o resultado de 1658. Porque o dilúvio ele aconteceu no ano 1656, no mesmo ano que morreu Matusalém. Ou seja, vocês viram que Matusalém ele viveu 969
anos. E ele nasceu no ano 687. Então, se pegarmos 687 e somarmos com 969, vai dar o mesmo ano do dilúvio. Ou seja, Matusalém, ele morreu no ano do dilúvio, ou seja, 1656 anos. Por isso que algumas pessoas falam que o nome dele é dia do juízo, não é isso? Depois deste vem o juízo, se eu não me engano é algo assim. Então, isso é interessante para vocês entenderem como que eu cheguei nesse cálculo de 100. Então, vejamos o seguinte, nós temos aí a morte de Lameque no ano 1651, que é o resultado do nascimento dele, 874, mais a totalidade que ele viveu, que foi 777. Isso se referindo a Lameque. Então, nós temos agora a morte de Matusalém, que é o resultado do ano que ele nasceu, 687, mais 969. Então, a gente descobre claramente que Matusalém morreu no ano 1656. Outra coisa interessante, que o próximo gráfico aqui que eu coloquei é o dilúvio. As pessoas têm em mente que o dilúvio, ele ocorreu apenas em 40 dias, mas não, Noé ele ficou dentro da arca 1 ano 371 dias, ou seja, 1 ano e 11 dias, baseando que o ano no calendário divino é de 360 dias. Então eu queria demonstrar aqui para vocês que até nisso eu me preocupei. O dilúvio ele ocorreu no ano 600 da vida de Noé. Então vamos ler ali Gênesis capítulo 7, é porque eu não sei como vocês colocar a Bíblia assim online. Então eu estou olhando aqui na minha, tá ok? Então, Gênesis 7:6 diz assim: e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, Noé nasceu no ano 1056, o dilúvio ocorreu quando ele tinha 600 anos, então a gente agora descobriu o ano que ocorreu o dilúvio, 1656, ok? Então vamos lá, ó. E aí fala até o dia. Então, se a gente pular para o 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Eu coloquei a referência, Gênesis capítulo 7, versículos 6 e 11. Deus, ele é detalhista. Ele fala o dia, o mês e quantos anos Noé tinha. Então, basta a gente fazer as contas, vamos descobrir que ocorreu no mês segundo do dia 17 do ano 1656. Então, olhem só, choveu 40 dias e 40 noites. Aí a arca repousou no Monte Ararat, sendo que ficou 40 dias de enchente e flutuação, que dá um total de 110 dias. Então, 110 dias mais 40 dias, nós temos aí um total agora de 150 dias. E isso aí eu acho formidável, porque eu me preocupei até em fazer isso. Eu tenho o gráfico aqui nas minhas mãos,
mas eu não coloquei para demonstrar isso para vocês. Mas se vocês olharem, o dilúvio, ele ocorreu no dia 17. Então, como é que a gente... Mas eu não gostaria de me prender isso, porque seria uma outra explicação. Mas depois vocês podem fazer um gráfico, eu mando para vocês, vocês vão entender. Como é que se deu esses 150 dias, que também é muito fácil. Então, vamos ver o seguinte. Quando chega em Gênesis 8, versículo 5, diz assim: e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então, vocês veem que se passaram aí 223 dias agora. Aí Noé abre a janela, solta o corvo e a pomba. Aí 264, eu fui somando. Aí a pomba retorna para a arca, aí ele fez isso por 3 dias, por isso que eu coloquei aqui 21 dias de experiência com corvo e pomba. Aí Noé solta a pomba novamente e ela volta com uma folha de oliveira, está registrado isso em Gênesis 8, 10 e 11. Aí Noé solta de novo uma pomba, Noé solta de novo uma pomba e ela volta com uma folha de oliveira. Aí Noé solta a pomba pela 3ª vez e ela não retorna. Ou seja, a água do dilúvio, ela secou no ano 601. A gente pode confirmar isso no versículo 13, que fala: e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Então Noé entrou com 600 anos e saiu com 601 anos. Então ele ficou dentro da arca 371 dias. Então eu vou começar a acelerar só um pouco, só para vocês entenderem. Arfaxade, segundo a Bíblia, pelo menos é a primeira criança que se fala que nasceu depois do dilúvio. Então em Gênesis capítulo 11, versículo 12, fala o seguinte: e viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Sala. Mas só que eu tenho que voltar no 10, 11, 10, que fala assim: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Então, a primeira pessoa que a Bíblia relata foi Arfaxade. Então, devemos ter em mente o quê? Quem foram as pessoas que sobreviveram, que agora estão vivendo depois do dilúvio? Noé, a esposa, os 3 filhos e as noras de Noé. Então, olha só que coisa interessante. Arfaxade gerou um filho, Sala, com 100 anos. Então, se a gente pegar aqui, Arfaxade nasceu no ano 1658. E Sala, ele nasceu, ou seja, Arfaxade teve Sala com 35 anos. Então, Sala nasceu no ano 1693. Agora, Sala tem um filho com 30 anos, que é Éber. Então, 1693 mais 30, nós descobrimos o ano em que nasceu Éber. Aí, Peleg, ele nasceu no ano 1757, que é o resultado de 1723 mais 30 e... Então, vamos ver o seguinte. Reuel
que é filho de Peleg. Ele nasceu no ano 1787, que é resultado de 1757, mais 30. Isso aí tem os textos, Gênesis 11, 20, 21, que vocês podem ver, porque senão vai demorar um pouco. Aí Reuel é pai de Serug. Ele teve Serug com 32 anos. Então, em que ano do calendário nasceu Serug? 1819. Aí nós temos Naor, que nasceu no ano 1849, porque Serug foi pai aos 30 anos. Agora é um interessante. Terá nasceu no ano 1878, que é o resultado de 1849, mais 29 quando ele se tornou pai. Só que Terá é pai de Abraão. E Abraão, viu, irmão Jaime, que o irmão Jaime, ele até falou da independência, se eu não me engano, ali de Jerusalém, que ocorreu também na nossa era, em 1948. Então, olha só, Abraão nasceu no ano de 1948. Agora, se vocês observarem algo interessante, quando Abraão nasceu, Noé não tinha morrido. Noé estava vivo, porque Noé ele viveu 350 anos depois do dilúvio. Então, no ano do dilúvio, Noé tinha 600 anos, e ele viveu 350 anos a mais. Então, qual seria o resultado? A morte de Noé foi no ano 2000, e Abraão já tinha 52 anos. Ou seja, Abraão, ele ouviu como que era a vida dos antediluvianos, aprendeu toda a tecnologia do próprio Noé. Fora que, se alguém duvidasse que essa história da arca era mentira na época de Abraão, bastava olhar, as pessoas viam ainda a arca. Agora, o interessante é que Abraão, como eu já falei, ele nasceu no ano 1948. Aí agora a gente tem a morte de Peleg, no ano de 1996. Aí nós temos a Torre de Babel. Aí eu coloquei aí uma interrogação, porque eu não saberia precisar ali o mês, mas o ano foi 1996, na mesma época da morte de Peleg. Mas aí eu também não coloquei a referência bíblica. Mas vamos um pouco adiante. Nós temos agora a morte de Naor, que é o avô de Abraão. E no ano 2000, nós temos a morte de Noé, que é o resultado de 1056. Ele nasceu antes do dilúvio, no ano 1056, mas ele viveu 950 anos. Então, se pegarmos aí 1056 mais 950 vai dar 2006. Então ele morreu no ano 2006. Eu peço até desculpa que aqui eu coloquei 2000, mas era porque eu confundi com o ano mundi, que é o decrescente, ok? Então observem só esse paralelo. Se vocês olharem, o ano decrescente caiu no ano 2000. Vocês estão observando isso? Ó? Só que do ano de Adão até a morte de Noé se passaram apenas 2006 anos. Ou seja, quando Noé morreu, tinha se passado desde a criação até a morte de Noé apenas 2006 anos. Agora,
Vamos lá, Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Deus chamou Abraão, ele fez promessas no ano de 2023, que é o resultado do ano que ele nasceu, 1948, mais 75. Sara é a única mulher que a Bíblia dá a idade, fala quantos anos ela tinha. Então, Sara nasceu no ano de 1958, pois ela tinha 65 anos no ano de 2023, que é o resultado de 1958 mais 65. Então, nós temos agora a morte de Reuel, nós temos o nascimento de Ismael no ano 2034, que é o resultado de 1948, quando nasceu Abraão, mais a idade quando ele gerou Ismael. Então, Deus muda o nome de Abraão no ano de 2045, institui a circuncisão. Isso ocorreu no ano 2047. Abraão, então, com 99 anos, Ismael com 13 anos, foram circuncidados no mesmo dia, ou seja, no ano, partindo desse decrescente, que é o calendário AC, foi no ano 1959 a.C., mas de Adão até esse dia já tinha se passado 2047 anos. Então vamos descer mais um pouco para vocês verem. Aí aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra no ano 2047, e Abraão, então, ele tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Então, como é que eu faço para saber em que ano nasceu Isaac? Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Gênesis 21, versículo 5 fala isso. Gênesis 21, 5 fala assim: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então, se Abraão nasceu no ano de 1948 e ele gerou Isaac com 100 anos, então Isaac nasceu no ano 2048. Aí agora nós temos a morte de Terá no ano 2083, a morte, Isaac tomou Rebeca com 40 anos, 2008, resultado de 2048. Aí a morte de Arfaxade. Outro fato interessante: a primeira criança a nascer depois do dilúvio, ele só foi morrer no ano 2096. Agora nós temos aqui Jacó. Jacó nasceu no ano de 2108 da criação, mas do ano mundi foi 1898 AC, que é o que os cientistas utilizam. Agora, Abraão morreu no ano 2123, porque Abraão viveu 175 anos, ok? Então, olha só que coisa interessante. Abraão morreu e Sem ainda está vivo. Quando Abraão morreu, Sem ainda estava vivo, porque Sem viveu 600 anos. A gente pode ver isso, Gênesis 11, versículo 10. Gênesis 11, versículo 10 fala o seguinte: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Então, ele gerou o filho com 100 anos, Arfaxade, e ainda viveu mais 500 anos. Então, 500 mais 100, 600. Agora, olha só que coisa interessante. Em Gênesis capítulo 25, versículo 7, diz assim: estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175
anos. Então eu coloquei aqui a referência bíblica, Gênesis 25, versículo 7. Então, se a gente observar, Abraão, ele nasceu no ano 1948 e ele viveu 175 anos. Então, se somarmos isso, vai dar 2123. Então, Abraão morreu no ano 2123. E Sem, que é filho de Noé, ele só foi morrer no ano 2158. Mas aí a gente tem a morte de Ismael. Mas aí vocês entenderam. Nós temos aqui o surgimento agora de Jacó. Eu vou dar saltos aqui para a gente chegar logo lá em Jesus. Então Jacó, ele nasceu no ano 1768 antes de Cristo. Mas só que depois, a contar de Adão, no ano 2238. Então é importante que vocês vejam o paralelo que eu fiz. A ciência diz que é 1768, mas eu coloquei crescente a contar da criação, ok? Aí nós temos a morte de Jacó, que ele viveu 147 anos. Por isso que eu quero relembrar os irmãos, quando Deus fala aqui para Noé, a vida do homem não passará de 120, ou seja, meu espírito não contenderá com o homem, os anos de vida será 120. Vocês estão reparando que tanto Jacó quanto Ismael, ele morreu com 137 anos. Então, quando Deus falou aquilo para Noé, não era se referindo à idade do homem, mas dizendo que esse planeta não passaria dos 6.000 anos. Então é só para chamar a atenção de vocês para isso. Nós temos a morte de Heber, nascimento de José. Aí agora nós vamos ver aqui José, morte de José, que foi no ano 2309. Aí agora Moisés nasce no ano 2588. Agora sim, Moisés, ele viveu 120 anos. Desses personagens bíblicos, o único que viveu 120 anos foi Moisés. A partir dele, aí todos viveram menos que isso. No caso, José viveu apenas 110, aí Eli 98 e Acabe 60. Aí a Bíblia não cita mais as genealogias. Aí nós temos agora a questão dos juízes, aí no caso de Saul, aí no caso de Davi, aí Salomão. Eu estou pulando aqui só para vocês verem que agora começou a época dos reinados. Aí eu coloquei aqui que Roboão reinou 17 anos, Abia 3 anos, Asa 41 anos, e Josafá. E eu vou somando. 3.048 mais 25, Jeorão, e por aí se vai. Aí é só somar. Aí a gente chega aqui agora no primeiro poder mundial, Babilônia, que é simbolizado por um leão com asas. Os babilônios mantiveram o domínio de todo o mar Mediterrâneo, desde 608 AC até aproximadamente 538 AC, quando foram vencidos pelos medo-persas. Então, eu observei que basta para eu saber a data, agora qualquer data, eu tenho que pegar 4006 e diminuir por 608, ou seja, qualquer dessas datas que a ciência dá, tipo 608, um exemplo, eu pego aqui agora o calendário, que ele iniciou com 4006, menos 608, vai dar o ano de 3.398. É uma pena assim que vocês não estão aqui presentes, que eu mostraria isso
No quadro eu tenho aqui algumas folhas, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Babilônia, a primeira invasão, ela ocorreu no ano 605 AC. A própria história já fala isso, mas isso ocorreu no ano 3481. Então, já que vocês começaram a entender, aí nós temos aí a terceira invasão de Babilônia, que foi no ano 586. Aí no ano 587, Israel e Judá tiveram muitas oportunidades para se consertarem, mas permaneceram na desobediência. Assim, o reino norte de Israel foi levado cativo para a Síria por Salmaneser, rei da Síria. Em 722 AC, Judá, o rei sul, levado para o cativeiro de Babilônia. Aí é aquela história lá que eles foram levados cativos. Mas eu gostaria de chegar mais à frente. Então, eu estou dando pulos aqui, que é o segundo poder mundial, porque essas datas agora vocês conhecem. O segundo poder mundial, que é Média e Pérsia, que é representado por um urso, reinou de 538 AC até 331 AC. Só que até os estudos, a história, ela diz que foi 538. Mas como é que eu faço para saber a partir de Adão? Então nós já sabemos que todo cálculo, se vocês observaram, existe um padrão para se fazer o cálculo. Você tem que diminuir qualquer dessas datas que tiver AC por menos 4006, que foi a contagem contrária, ou seja, como é que eu poderia explicar para vocês? Por que eu acredito hoje que os cientistas eles colocaram regressivo? Porque se eles partissem de Adão, eles teriam que reconhecer que o ano 1 seria da criação. Então o que eles fizeram? Eles apenas inverteram isso. Então, em vez de começar com 1, aí todo mundo perguntaria, mas por que você começou com 1? Porque foi a criação de Adão. Mas o que eles fizeram? Eles apenas inverteram. Vocês vão ver que o ano 1 vai bater junto com o meu, que é 4006, que é o que começa com eles. Agora você tem que diminuir por 4006. Olha só, 538. Se a gente pegar menos 4006, vai dar 3468. Então, olha só que coisa interessante. O terceiro poder mundial, a história fala que Grécia, que é simbolizado por um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, o reino foi estabelecido por Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre, o reino foi dividido entre os 4 de seus principais generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, em cumprimento das 4 cabeças simbolizadas do animal. Reinou de 331 AC até 168. Ok? Então isso ocorreu no ano 331. Mas o que me interessa é saber em que ano foi isso a partir da criação. Ou seja, isso ocorreu no ano 3675. Aí o quarto poder mundial, Roma, ela reinou de 168 AC até 476 DC, quando foi dividido pelas tribos bárbaras. O Império Romano foi o mais carniceiro de todos. Além de ter destruído Israel, acabou perseguindo os cristãos por quase 3 séculos, até o Edito de Tolerância, em 311 DC. Por isso ele é descrito tendo dentes de ferro. Então, olha só, a próxima, nós temos agora um evento chegando bem próximo, já do nascimento de Cristo.
A mudança do calendário pelo imperador Juliano ocorreu no ano 45 AC, mas de Adão até essa data foi no ano 3.961, que é o resultado de 4.006 menos 45. Herodes nomeado rei por Roma, que foi no ano 40 AC. Aí, essas datas eu já peguei no Wikipédia, já usei livros de histórias, estudos bíblicos das igrejas e por aí se vai. O primeiro imperador de Roma, Augusto César, ele surge no ano 27 AC, mas isso ocorreu no ano 3.979. Herodes começa a ampliar o templo de Jerusalém no ano 20 AC. Então, a partir daí, a gente vai ter um espaço agora muito grande. Aí, ou seja, nós vamos ver aqui que Cristo, vocês estão vendo que do ano 20 até o ano 3 antes de Cristo não tem nada, porque a Bíblia não cita nada. Ali falou apenas de Herodes, que ele demorou para construir o templo, quando Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra. Aí questionaram a respeito disso, que Herodes tinha demorado tantos anos para fazer e como que ele iria destruir. Mas vamos só um pouco adiante. Quando foi então que Cristo nasceu? Cristo, ele nasceu no ano 2 AC. Porque se Cristo morreu com 33 anos, ele não pode ter nascido depois, ok? Então, olha só. No ano 2 AC, agora nós vamos esbarrar na virada de AC para DC. Se deu quando Jesus completou um ano de vida. A virada de AC para DC se deu quando Jesus completou um ano de vida. A próxima referência bíblica vai dizer que Cristo, ele apareceu no templo com 12 anos. Isso ocorreu no ano, aqui ó, 12 DC. Então, olha só que coisa interessante. Segundo imperador de Roma, Tibério César, foi no ano 14 DC. Então, vamos adiante. Aí nós temos o fim das 69 semanas de Daniel, que ocorreu no ano 26 DC. Aí agora nós temos o batismo de Jesus Cristo, que tinha 29 anos no ano 27, agora da era cristã. E é isso que tem que chamar a atenção, a referência. Eu coloquei aqui que é Lucas 3, 23, Romanos 5, 14 e 17. Então, Cristo foi batizado no ano 27 da nossa era cristã, porém com 29 anos, ou seja, na metade da semana, a semana profética, que na metade cessaria, ok, o sacrifício, ou seja, a morte de Cristo. Então essa é a profecia, ok? Então olha só, a morte de Jesus, que foi na primeira semana, que é 7 anos, no meio da semana Jesus morreu com 33 anos. Não existe nenhuma passagem que fala que Jesus tinha 33 anos quando morreu. Todavia, há elementos nos evangelhos que conduzem a este número, mas temos indícios que nos levam a esta data. No livro de Lucas é dito que Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando começou a vida pública. Lucas 3, 23. Então, vamos adiantar aqui, ó. Isso, então, foi no ano 31 DC, quando Cristo ele morreu, foi então no ano 4036.
Então agora surge a perseguição de Saulo, aí a primeira igreja do Apocalipse, aí eu fui fazendo só para que os irmãos entendessem. Então o que a gente tem que fazer agora? Todas essas datas, depois de descer, agora tem que ser somado com 4005. Então, irmão Neemias, só para que vocês possam compreender, a virada de AC para DC, ela ocorreu com 4005, ok? Lembra que iniciou lá com Adão com 4006? Agora vai ser com 4005 DC, porque não existe o ano zero. Então a gente diminui menos 1, chegamos a 4005. A partir de AC, toda data agora a gente tem que somar mais 1. Então 4005 mais 1 vai dar 4006. 4006 mais 2 vai dar 4007. Só para a gente entender. Então, eu vou dar um pulo mais à frente. Vamos dizer aqui 508. Do ano 508 até o ano de 1843. Rapidinho, deixa eu só voltar mais um pouquinho. Que nós temos aqui, os ostrogodos foram derrotados em 508, que é o fim das 3 nações arianas. Marca o começo dos 1290 e 1335 anos, que foi em 508, que o irmão sabe muito bem, que eu já assisti um hangout seu explicando sobre isso, um vídeo. Então, nós temos aqui, no ano 533, aí nós temos agora a profecia, diz que dentre os 10 chifres surgiria um 11º chifre, que seria diferente de todos os outros, pois teria olhos e boca e falaria contra Deus. O ato de falar contra Deus denota que ele é um poder religioso. Aí vai, mas isso ocorreu no ano 538. Então, olha só, o ato de derrubar poderes políticos denota que ele também seria um poder político. Assim, o 11º chifre é um poder religioso, mas político, sendo símbolo da Igreja Católica Romana. Depois da divisão de Roma Imperial em 10 nações bárbaras da Europa Ocidental, surge dentre elas uma pequena nação. E aí vai, só para não ficar muito estendido. Em 538, o imperador Justiniano declarou papado o líder das igrejas cristãs, Roma Papal. Então começa os 1260 anos de supremacia papal, tendo fim o período de tempo profético em 1798. Ou seja, quando a ciência diz que foi no ano, a história fala que foi no ano de 538, eu preciso saber quanto tempo já tinha passado desde a criação, ou seja, 4.543. Como eu falei para vocês, como é que faz para saber esse resultado? 538, agora eu tenho que somar mais 4.005, porque a virada do ano começou com 4.005, ok? Então nós temos aí, vamos dizer que em 1796 tropas da República Francesa, sob o comando de Napoleão Bonaparte, invadiram a Itália, derrotaram o exército papal e ocuparam Ancona e Lorento. O Papa pediu a paz, que foi concedida em Tolentino em 19 de fevereiro de 1797, mas em 28 de dezembro do mesmo ano, num motim realizado pelas forças papais contra alguns revolucionários italianos franceses, o popular brigadeiro general Martyrum Leonardi do Pote, que havia ido a Roma com José Bonaparte como parte da embaixada francesa, foi morto, surgindo assim um novo pretexto para a invasão. Então o general Berthier marchou para Roma sem oposição em 10 de fevereiro de 1798
a descer e proclamou a República Romana. Aí, ok, para saber em que ano foi isso de Adão, até aqui basta somarmos 1798 mais 4005. Então, estamos no ano 5803. Então, vamos chegar no que nos interessa, dar um salto mais longo. Nós temos aqui agora o surgimento do papado. Benito Mussolini devolve as terras do Vaticano para o papado. Este foi o início da cura da ferida mortal da Igreja Católica Apostólica Romana. No ano de 11 de fevereiro de 1929 DC, os papas ganharam título de reis de Roma. Esta é a terceira fase de Roma papal. Então, 1929 DC, mas sem interrupção desde a criação até essa data, foi 5.934. Então, estamos chegando próximo aos 6.000 anos. Então, o primeiro rei de Roma papal foi o Papa Pio XI, em 1934 DC. Então, ele já era papa, contratado, recebeu o título de rei de Roma em 1929. O segundo rei de Roma, que foi o Papa Pio XII, ele reinou de 1939 a 1958. Então, o terceiro rei de Roma, João XXIII, reinou de 1958 a 1963. Então, o que interessa para a gente é desde a criação até essa data, 5.968. Então, torna a repetir. Se vocês diminuírem 5.968 menos 1.963, vocês vão achar 4.005, que foi a data agora DC, ou seja, agora que a gente encontrou, ok? Então, segundo rei de Roma, João Paulo, 1978, no ano DC, desde a criação, 5.983. Agora, pulando um pouquinho, o Papa João Paulo II, ele instituiu o Encontro Mundial das Famílias, que se realiza de 3 em 3 anos. O primeiro teve lugar em Roma em 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015. Isso ocorreu no ano de 1994. Então, estamos agora no ano 5.999, desde a criação. O sexto rei de Roma, João Paulo II, ele reinou de 1978 a 2005. Então, agora vocês vão entender, 2005 mais 4.005, agora estamos no ano 6.010. Nós, quando o Papa João Paulo, ele morreu em 2005, era o ano 2010. Porém, esse 6.010 é desde a criação. Só que Deus não criou Adão em pecado. Adão, os 6.000 tem que ser a contar da queda de Adão. Por isso que a volta de Cristo, ou seja, os 6.000 anos, só se completa no ano 6.029. E vocês viram que estamos no ano 6.010. Então, olha só que interessante. Houve a renúncia do sétimo rei de Roma, Bento XVI, em 11 de fevereiro de 2013, que continua sendo Papa, porém Papa emérito. Isso ocorreu no ano 2013, mais 4.005 vai dar o resultado 6.018. O Papa Francisco substituiu o sétimo rei de Roma, que é o Bento, sendo que o Francisco não é o oitavo rei, e sim fazendo parte do sétimo reino,
porque Bento não morreu. Então nós temos 2 reis, porque o Papa, ele recebe o título de rei. Então nós temos 2 reis vivos. E o Bento era o 7º rei, só que ele não morreu. Então o Papa Francisco, ele apenas tomou o lugar do 7º rei de Roma, que era o Bento. E ele continua sendo, ou seja, fazendo parte do 7º reino. Então o Papa Francisco, ele assume aí em 2013, mas no ano de Adão, quando ele era perfeito, ainda não tinha pecado até essa data, se passaram 6.018. Aí o Papa Francisco, ele fez um discurso no Congresso do Capitólio dos Estados Unidos, no dia 24 de setembro de 2015. Então, 2015 mais 4.005 dá 6.020. Se pegarmos 2016, nós estamos hoje no ano 6.021. Para se completar 29 anos, se nós estamos no ano 6.021, desde a criação. Mas lembrando que Adão não foi criado em pecado. Isso quer dizer que a gente tem que dar o desconto do período que ele ficou no Jardim do Éden sem pecar. Se ele ficou 29 anos, 6.021, estamos hoje. Vocês conseguem perceber isso? Olha só, hoje... 6.021 para 29, e aí para 6.029... 8 anos. 8 anos. Então, meu irmão, em 8 anos, o que eu fiz? Um panorama do futuro. Aí muitas pessoas falaram assim, irmão Edson, mas está errado, você não pode marcar data. Eu falei, não estou marcando data. Se a gente pegar a única pista que Deus deu, que foi quando ele fala de Noé, que o espírito dele não contenderia com o homem, seria de 120 anos. E nós estamos no último jubileu, esse é o último. Então, 50 vezes 120 dá 6.000 anos. Sim. Só que 6.000 anos é a partir da queda. Então, olha que interessante. Nós temos que ter, nesses 8 anos, o mundo, ele terá que ser dividido em breve em 10 supernações, que é aquela estátua. Ou seja, os dedos dos pés da estátua de Daniel, que é UE, NAFTA, Mercosul, APEC, Benelux, Pacto, Andino, ALCA, Mercado Comum, NASUL, ASEAN, SADC, UMA, MCCA, entendem? Então, essas coisas antes da volta de Cristo têm que se cumprir. Então, eu coloquei aqui algumas coisas, falando como cristão. Tem que haver um decreto dominical, que é a imposição do Papa, por lei, porque ele está querendo instituir o domingo como dia de guarda, e nós estamos observando isso. Então, quando isso se tornar um decreto dominical, será uma pista, ou seja, de que realmente o cálculo está muito próximo. Mas também a Bíblia diz que tem que aparecer o aparecimento do anticristo, a reconstrução do templo em Jerusalém, que o anticristo se sentará no trono em Jerusalém. Ou seja, eu peguei todas aquelas teorias que a gente sempre ouviu dizer que ainda tem que acontecer, que é a morte dos santos para completar o número dos mártires, aí é o selamento dos justos e ímpios, isso está relatado em Ezequiel 9, Efésios e Apocalipse 7, de 1 a 3, aí vem a abertura do 7º selo, que é o primeiro grande terremoto, inicia as 7 trombetas. Então, a abertura do 7º selo, ela ocorre com o primeiro grande terremoto. Aí nós temos
a primeira trombeta, que é a queda de meteoros, que destroem o texto, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta, a quinta, a sexta, e a sétima trombeta, que é o anúncio do dia e hora da vinda de Jesus. Aí vai ter o segundo grande terremoto, o fechamento da porta da graça, aí cessa a intercessão de Cristo no santuário, aí começa sucessão de sinais, há um clarão, depois da sétima trombeta inicia as 7 últimas pragas, aí vem a primeira praga, que causa ferida muito dolorosa, a segunda praga, morte de todo ser vivente no mar, a terceira praga, e aí a quarta, a sétima, a sexta. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Aí vem a ressurreição parcial. Eu coloquei isso para que eu pudesse ter a certeza de que estamos próximos da vinda de Cristo. Então, para eu terminar minha participação, hoje nós estamos seguramente no ano 6021, e para completar 6.000 anos, será no ano 6029.